Olá. Porque às vezes parece que esses conteúdos relacionados ao tarô falam com a gente, como se os conteúdos parecessem que conhecem a nossa vida, como se o que eu falo aqui às vezes parecesse algo mágico, um mistério irrespondível, porque justamente assim o tarô funciona. O tarô fala de arquétipos, e arquétipos são traduzidos como o que o ser humano passa. Então, se eu estou falando sobre os arcanos, que representam os arquétipos, todos nós vamos passar por isso. Em diferentes graus, com diferentes respostas, mas, de alguma forma arquetípica, todo mundo vai passar. Nós estamos vindo do 7 de espadas, que é o momento da astúcia. A astúcia é aquela que nos lembra, nos revela a necessidade de sabermos o que falar, quando falar, até que ponto falar, até que ponto revelar, falar um pouco, omitir um pouco, manter o silêncio, se afastar. O 7 de espadas é o nosso uso da mente, onde a gente precisa às vezes não ser tão claro com outras pessoas, por necessidade de autoproteção. Porém, se a gente se protege demais, se silencia demais, evita contato com outras pessoas, não necessariamente nós estaremos com um silêncio saudável. Porque a nossa mente ela não pode ser completamente silenciada. Quando eu falo aqui do silêncio, eu quero me referir ao silêncio que a gente encontra de uma forma mais pacífica, onde a mente não está necessariamente te condenando, te contando histórias que te arrastam para algumas direções que te trazem sofrimento emocional. Se trata de um silêncio onde você aprende a lidar com a sua própria espada. E então nós seguimos adiante em direção ao 8 de espadas. O 8 de espadas pode ser traduzido aqui como autossabotagem ou autoaprisionamento. Vamos entender. Observe que na imagem o nosso guerreiro está vendado, com as mãos livres, com 8 espadas fincadas ao seu redor, com fantasmas ao seu redor e com o sagrado aparecendo em forma de um lobo. O que isso tudo representa? O 8 de espadas, ele vai representar os momentos onde a gente busca se isolar por medo. Já que o outro nos fere, já que a gente não pode ser completamente claro, já que nem todos são confiáveis, vou me isolar. O que isso nos traz? Não necessariamente isso nos traz uma resolução dos problemas. Pelo contrário, às vezes eles podem ganhar uma proporção muito grande, porque o problema deve ser de alguma forma enfrentado. Por que que você pensa o que você pensa? Por que que te incomoda o que te incomoda? Então o 8 de espadas é um momento onde você se fecha por medo de agir, e esse fechamento em si mesmo gera autossabotagem. E aí quando você busca tentar agir, a sua mente está tão no controle que você não tem mais coragem, que você não tem mais força. E com isso você pode sentir que não tem coragem de agir porque outras pessoas estão te inibindo, outras pessoas poderão te ridicularizar, mas isso tudo é um espelho do que já está dentro de você. Então o dedo que você acha que está apontado para você é o seu próprio dedo. Para poder a gente entender melhor esse arcano, é extremamente necessário considerarmos o arcano da força aqui oculto. Observe que o guerreiro está de mãos livres. Ele não está necessariamente preso. Se ele quisesse, ele tiraria as vendas dos seus próprios olhos. Porém, com isso, ele veria coisas que ele tenta não ver. Então, o 8 de espadas vai representar que a gente tenta não lidar com algumas coisas, tapando os olhos, mas isso seria como uma criança que
acha que não está sendo vista porque ela não está vendo. Tudo está acontecendo. A força aqui foi simbolizada pelo lobo que representa o próprio sagrado. O lobo vai representar o nosso animal interior, o nosso animal de poder, traduzido como nosso instinto, traduzido como nosso próprio corpo. Ou seja, se você não se movimenta, se você não faz, se você não sai do lugar, a mente toma o controle. Se a mente toma o controle, você se paralisa em autossabotagem. Nada acontece porque você não se movimenta. A mente não nos tira do lugar. Por mais que você tente pensar coisas bonitas, se você não segue em direção às coisas bonitas, você se mantém paralisado. A ação alinhada à mente, isso sim é fonte de criação. Isso sim te tira do lugar. A mente sozinha não. Então você pode passar o dia todo no quarto, fechado, tentando mentalizar coisas bonitas para acontecer na sua vida, mas isso não necessariamente te trará resultados concretos. Então o arcano da força aqui, ele representa que se a gente não se conecta com o instinto, se a gente não se conecta com o corpo, a mente domina. Se a mente domina, a gente não sai do lugar. Um exemplo disso é quando você está com a mente agitada e você sai para dar uma caminhada, por exemplo. Isso faz com que o elemento ar se areje. Isso faz com que os pensamentos circulem, que os pensamentos parem de dar voltas em si mesmos. Então o lobo ali, ele aparece como sagrado, convidando o guerreiro a tira essa venda, encare as suas sombras, os seus medos, as vozes que falam que você não é bom nisso, que você não deveria ter coragem de fazer aquilo, e siga a ele, e siga o que o seu corpo te manda fazer. Às vezes, nem sempre você terá força e coragem suficiente para isso. Mais uma vez, você precisa lidar com sua mente. Você precisa afiar a sua espada com o discernimento, com os estudos, com a leitura. Isso vai fazendo com que sua mente seja purificada das vozes que te condenam. E as vozes que te condenam podem ser tanto pessoas que convivem com você, ou a imagem dessas pessoas que está estabilizada dentro de você. Por exemplo, às vezes você não convive mais com algum familiar, mas você sente que não poderia fazer tal coisa porque a voz desse familiar te condena dentro de você. Esse é o 8 de espadas. Oculto aqui junto também a gente encontra o arcano da estrela. Então o arcano da estrela aqui, ele nos lembra que nem sempre a luz, a clareza, estará presente de forma perceptível na nossa vida. Às vezes você precisa se conectar com a fé e com a esperança de que as suas ações poderão te fazer seguir adiante de forma realista. A estrela também, ela representa a nossa vulnerabilidade. Então, para poder a gente se mover seguindo o instinto, seguindo o lobo aqui representado, a gente precisa de alguma forma aceitar a nossa vulnerabilidade. Aceitar que se a gente for se mover de acordo com a nossa vontade, de acordo com algo que nos chama de dentro, de uma profundeza que a gente não consegue responder, a gente precisa considerar que se a gente for se mover de acordo com esse chamado, que ninguém explica, a gente precisa considerar que a nossa transparência estará em jogo. Ou seja, você poderá se expor de uma forma que você faz de tudo para que não aconteça, porque a sua mente te condena, outras pessoas te condenariam. Então, ou você tem força e coragem para poder agir de forma guiada pela sua fé, pela sua estrela interior, ou a sua mente te mantém sempre em autossabotagem. E isso não se trata apenas de um momento da nossa vida. Os arcanos, eles representam várias voltas neles mesmos até que a gente compreenda
o funcionamento do que eles representam. Então, uma forma de lidar com o 8 de espadas de um jeito mais elevado, de uma forma mais espiritual, é considerar que a mente, ela nos conta histórias que, se a gente for dar ouvidos, a gente não se conecta com o nosso corpo. A gente não se conecta com o nosso lado mais voltado para o sagrado. A gente não se conecta com a vida que nos foi dada para que a gente realize algumas coisas que apenas nós mesmos, cada um na sua jornada, poderia realizar. Então, o 8 de espadas, quando sai numa leitura, ele convida você a reflita sobre o que tem te sabotado, por que você não tem coragem de se mover aonde você sente que deveria se mover. O que te condena? As suas mãos estão livres, as suas pernas estão livres, a venda nos seus olhos que precisa ser removida. E para isso, todo um processo, toda uma paciência, uma entrega e uma ação, o movimento precisa acontecer. Caso contrário, a mente vai te levando aos eternos castelos de areia. Então nós seguimos adiante. Estamos quase finalizando o naipe de espadas.